Fala pessoal, meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse é o Conversa de Dono, um podcast que quer trazer inspirações, histórias reais de quem vive o empreendedorismo na prática. Hoje eu estou com ele, Ronaldo Amaral, que cresceu respirando o mercado moveleiro. Até 2012 ele trabalhava na empresa do seu pai, até que decidiu abrir o seu próprio negócio. Ele é autodidata, abriu a Ronaldo Móveis em Lages, ali começando com um barracão de 12 por 12. Em 2015 ele comprou um terreno, em 2018 ele amplia sua empresa para mais de 600 metros quadrados. Hoje, com mais de 10 colaboradores altamente qualificados, a empresa produz móveis de altíssimo padrão, designer personalizado, atendendo a toda a Serra e o litoral catarinense. Vem junto comigo que essa história está super inspiradora. Pessoal, você que acompanha o nosso canal, o nosso podcast, você sabe que antes que eu comece a fazer as perguntas para o nosso convidado, eu peço que ele faça uma breve apresentação, algo mais pessoal. Então, Ronaldo, quem que é você? Bom, eu sou o Ronaldo Amaral, sou lagiano, aqui da terra, pisador de geada fria, como se diz, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho 42 anos já de idade, e aí temos já uma longa história aí para contar, para compartilhar com o público hoje, e muito grato, muito feliz pelo convite, né? De poder estar participando aqui desse podcast, poder estar falando um pouco da minha história, trazendo um pouco de inspiração às outras pessoas que de repente estão pensando em empreender, estão pensando em tomar uma atitude mais concreta na vida, né? Então a gente está aqui para somar, para ajudar e fazer a nossa parte. Legal. Ronaldo, eu separei o nosso roteiro por alguns blocos aqui e o primeiro bloco a gente vai falar mais na questão da jornada e propósito. Tá? Eu cheguei até você através da entrevista que tu deu na televisão, que apareceu, né? E eu fui atrás, fui buscando, né? Até chegar a você. Então talvez a gente até traga algumas questões que saiu lá naquela matéria onde você participou, mas falando um pouco do Ronaldo lá, quando o Ronaldo era um menininho ainda, né? Você cresceu dentro do mercado moveleiro por conta do seu pai, né? Como que foi essa vivência desde pequeno, assim, o que você aprendeu nesse período? Bom, meu pai, ele sempre trabalhou no ramo moveleiro. Então, antes mesmo de eu existir, ele já trabalhava na empresa Klabin, que antigamente era chamada de PCC, né? E aí ele casou com a minha mãe e resolveu de montar o próprio negócio. Por quê? Porque ele viu que ele tinha um potencial, ele viu que poderia fazer algo diferente para ele mesmo, né? Então ele sempre teve o espírito empreendedor. Meu pai tem 65 anos de idade, mas tem uma saúde, tem um vigor igual de guri. Então é um cara que sempre tá ativo. E isso aí é uma coisa que para mim foi muito inspirador também. E desde os 11 anos de idade, né? Então ele saiu de lá, montou a marcenaria dele, teve muitas máquinas que ele mesmo fez na época, outras ele comprou, enfim. E aos meus 11 anos de idade eu comecei a trabalhar dentro da marcenaria junto com ele, né? O que eu fazia lá? Varria o chão, ajudava o pessoal a pegar coisas leves, vai daqui, vai dali, ajuda a segurar uma ferramenta, ajuda a pegar um negócio, enfim, a gente era o faz tudo, né? 11 anos a gente é criança, então você também não tem muita noção, você vai fazer coisas mais práticas, mais leves. Mas o que aconteceu dos meus 11 anos até os meus 29, 30 anos, que foi quando eu saí lá da marcenaria do meu pai, vamos dizer assim, que foi muito mais do que uma própria faculdade, o que eu vivi durante esses 11 anos. Porque dentro desse período, né, que eu passei ali dentro da marcenaria, onde eu comecei aos 11 anos,
foi como eu te falei, uma faculdade que eu aprendi muito e foi uma base muito importante, né? Então ali, digamos, eu peguei a marcenaria no tempo raiz, marcenaria onde você trabalhava com madeira bruta, você trabalhava com pintura, trabalhava com lâmina, né? Para quem é do ramo moveleiro sabe o que eu estou falando. E eu consegui pegar muita experiência através desse período que eu comecei a trabalhar lá. E durante esse período meu pai também foi me ensinando muitas coisas, né? Me ensinando a como negociar, a como comprar, a como vender, como atender um cliente. Então por isso que eu digo que foi muito mais do que uma faculdade, porque ali eu fui aprendendo literalmente na prática, né? Não só na teoria. E aí chegou uma fase da minha vida que eu achei que era o momento de seguir carreira solo, que foi no ano de 2012. E aí, em 2012 eu tomei a decisão, não foi fácil, né? A conversa com ele não foi fácil, mas eu tomei a decisão, juntamente com a minha esposa, de seguir carreira solo. Essa decisão que você fala, que ocorreu em 2012, assim, teve alguma motivação maior? Como que foi essa... Primeiro, duas coisas, assim. Se houve uma motivação, né, para você tomar essa decisão, você comentou que foi, né, com a sua esposa e tal, mas houve uma motivação maior em cima disso, e como que foi a conversa com o teu pai ali, né, nesse momento, né? Tranquilo, né? Agora vocês vão ser concorrentes, né? Como é que foi essa separação, né? E essa motivação sua? Hoje a gente brinca, hoje a gente vai nos lugares, porque a gente tem um relacionamento ótimo, eu e meu pai. Então a gente vai nos lugares, algumas pessoas não sabem que eu sou filho dele, né? Então a gente está numa janta, está numa confraternização, alguma coisa, ele me apresenta para os amigos dele, aí ele sempre fala, esse aqui é meu concorrente. Aí a gente volta e meia retoma o assunto, né? Hoje é uma coisa assim bem de boa, então não ficou nada mal resolvido. Mas na época foi uma conversa bem difícil, né? Primeiro entre eu e a minha esposa, você falou da motivação. O que motivou, você sabe que quem é empreendedor, o cara que é empreendedor, ele está com a cabeça sempre pensando lá na frente. Então ele sempre está pensando em evoluir, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, mas eu tenho potencial para fazer mais, eu tenho potencial para fazer melhor, eu posso trazer uma qualidade de vida melhor para mim, para minha família, eu posso fazer algo diferente. Então essa foi a motivação que fez com que eu pensasse, não, eu vou seguir carreira solo, ponto. Aí depois vem a parte mais difícil, que foi conversar com meu pai. Na verdade nem existiu uma conversa, porque eu cheguei assim decidido, foi numa terça-feira, e disse para ele, pai, a partir de amanhã eu não venho mais trabalhar aqui, porque eu vou seguir carreira solo. Então para ele, até posso dizer que foi um pouco errado da minha parte, né? Porque eu deveria ter conversado com ele antes, explicado, mas era uma coisa assim que eu estava tão decidido, eu estava tão focado naquilo, que eu simplesmente cheguei e falei para ele de sopetão, pai, tô saindo, e a partir de amanhã não venho mais. E aquilo ali foi uma surpresa muito grande para ele. Talvez até porque se houvesse a conversa e coisa, talvez você não tomasse a decisão. Porque... Talvez ele poderia chegar e dizer assim, não, mas quem sabe você repensa, quem sabe você fica, quem sabe se eu fizer dessa forma, ou se eu te fizer uma proposta assim, desse jeito e tal, eu poderia repensar, né? Então são coisas que eu não consigo te explicar, talvez são coisas de Deus, enfim, aconteceu e foi assim mesmo, foi de sopetão. Eu cheguei e falei para ele, a partir de amanhã eu não venho mais, e aí comecei a trabalhar. Claro, quando eu cheguei nesse ponto de chegar e falar para ele, amanhã eu não venho mais,
já foi porque eu já tinha, entre aspas, uma estrutura, né, para que eu pudesse trabalhar. Essa estrutura que tu fala é o barracão de 12 por 12. É um barracão de 12 por 12. Era um barracão de 12 por 12 que só tinha as paredes erguidas, era uma porta de madeira, uma madeira, uma mais larga, uma mais fina, uma de uma cor, outra de outra cor, aquela coisa assim bem campeira, bem rústica, mas que estava fechando o local lá. As janelas a gente só tinha o buraco, era fechada à noite para ninguém entrar lá com os tapumes, escorado com umas madeiras. O maquinário, eu tinha uma máquina de corte lá, que era uma máquina muito antiga, muito velha, que eu tomei emprestada do meu sogro, que ele não estava usando. Fiz umas pequenas reformas, uns pequenos reparos nela. Inclusive fui no ferro velho e corri atrás de soldador e fiz umas reformas, umas modificações para que eu pudesse trabalhar. E não tinha piso, era no chão batido. E então, assim, eram condições, vamos dizer assim, no mínimo precárias para você começar. Mas, assim, que não me fizeram em momento nenhum desistir ou achar dificuldade naquele momento para seguir a minha carreira. Muito pelo contrário, eu estava explodindo. Tava no gás, alegria, né? Tava no gás. Tu lembra, assim, quais foram os maiores desafios, assim, nessa tua primeira etapa aí, quando você recém... Claro que tinha a questão dos desafios físicos, de estrutura e tal, né? Mas tinham outros desafios, assim, você mesmo comentou ali que, né, que todos esses anos, junto com teu pai, ele foi muito mais que uma faculdade, né? Sim. Mas quando você abre um negócio, eu vejo por outros convidados aqui, tiveram 3, 4 convidados que eles falam assim: Juliano, a faculdade não me ensinou a ser empreendedor, a faculdade me ensinou a ser um dentista, a ser um nutricionista, né? Mas eu nunca nunca tive o aprendizado do que é ser um empreendedor. E aí, quando a gente abre um negócio, tem as questões fiscais, questões financeiras, né? Tem todo um contorno em volta de ser o profissional. Não, eu não sou só mais um marceneiro, né? Eu sou empreendedor, então eu sou um gestor de negócio, né? Tu lembra, assim, quais foram os teus maiores desafios quando você iniciou no teu negócio? Quando você começa a empreender, você não é um meio, você é o que faz tudo. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha que vender, tinha que comprar o material, eu tinha que fabricar o móvel, eu tinha que entregar, montar, então era tudo comigo. A minha esposa, ela era professora, ela é formada em pedagogia. Então, o que acontecia? Como eu trabalhava sozinho, então essa já foi uma das dificuldades. Eu trabalhava sozinho, ela me ajudava a cortar alguns pedaços de chapa, de material, a gente já deixava algumas coisas pré-cortadas, para que ficasse mais fácil de eu manusear durante o dia, né? Eu levava ela para o trabalho, voltava e ficava trabalhando. Então essa foi uma das dificuldades, né? Mas assim, o que eu vejo que foi mais desafiador no começo é você começar e não ter clientes. É você começar e não saber se no final do mês você vai ter aquela grana para você pagar o empréstimo no banco, porque eu fiz um empréstimo no banco, que foi no Sicoob. Fiz um empréstimo para começar essa estrutura que eu tinha lá, que era pequena, mas era o que eu poderia fazer no momento. Então eu tinha que honrar com esse compromisso, eu tinha que honrar com os compromissos de casa, porque eu já era casado, tinha um filho na época, eu tinha que honrar com os compromissos porque eu tinha um carro financiado. Aí eu comprei uma máquina que era essencial para ter na marcenaria, para que eu pudesse começar a produzir. Então essa máquina eu comprei nova, comprei no crédito, fiado, parcelado, foi lá só, preciso dessa máquina, vou comprar, na confiança de que ia dar tudo certo e ia pagar.
Então, o maior desafio que eu tive no começo é não ter os clientes, não saber se eu ia ter serviço para fazer, vendas para ter o dinheiro para honrar esses compromissos. Então, algumas das pessoas talvez desistem já nos primeiros meses, porque elas não têm esse ímpeto, essa atitude de talvez buscar, de correr atrás, de ter a coragem, por exemplo, de fazer uma panfletagem, porque eu fiz isso. Eu entreguei cartões, panfletos em caixas de correio, em obras, em construções, nas residências. Eu me lembro que uma vez eu fui num prédio aqui no centro de Lages e deixei não só num prédio, foi em vários prédios, e deixei vários cartõezinhos em todas as caixas de correio, e com um pensamento altamente positivo, de que iria dar certo. E começou a aparecer um servicinho aqui, um servicinho ali, e eu comecei a trabalhar, e a coisa foi fluindo, foi aparecendo, mas claro, sempre com muita dificuldade, né? Porque no começo você começa sem recurso, começa já com dívidas, né? Porque eu não tinha nenhuma reserva, e aí você tem que trabalhar, muita fé, muito foco para fazer a coisa render. Uhum. O empreendedor ele começa sempre o mês já negativo, né? Começa o mês negativo. A gente tem que correr atrás. Até esses dias da semana passada, acho que foi. Semana passada foi a semana das crianças, né? Uhum. Aí tinha o cabelo maluco que as crianças tinham que ir para a escola. Aí a minha esposa fez o cabelo maluco da minha filha lá e tal. Aí eu vi algumas postagens no Instagram, o cabelo maluco dos empresários. Cheio de boleto, assim, na cabeça, né? Então é como tu falou, a gente já começa o mês devendo. Porque você está produzindo, você está comprando, você tem boletos para pagar, você tem os teus funcionários, algum imprevisto ou outro que acontece no meio do caminho. Então você tem que estar preparado financeiramente, psicologicamente. Então tudo isso faz parte da vida do empreendedor. Uhum. A gente vai passar para o bloco 2 aqui, que a gente fala mais na parte de negócios e aprendizados, né? Você aprendeu tudo ali no dia a dia ali com seu pai, né? Você se define mais ou menos como um autodidata, assim? Foi mais ou menos assim. Como que foi isso na parte, vamos dizer assim, da marcenaria, né? Mas como que foi aprender a empreender daí, né? Sem um manual ou sem uma faculdade, né? Como é que foi essa parte daí para você? Porque daí na parte de marcenaria você foi aprendendo muito desde pequeno junto com o teu pai e tudo mais. E na parte do empreendedorismo, como é que foi esse aprendizado? Foi outra pegada bem desafiadora. Porque, como eu sempre digo, fazer o móvel é fácil, né? Você pegar lá o MDF, você fazer as planilhas dos cortes, o plano de corte, é até legal, porque isso ali, você começa a mexer com a tua cabeça, está focado naquilo ali. Para mim, até uma distração. Se eu tivesse tempo hoje, por exemplo, de pegar um projeto, ir lá e cortar e executar, ir lá e montar, como eu fazia antigamente. Isso é uma coisa, foi o que eu aprendi lá com o meu pai. Então, essa foi a base que eu tive. Mas isso foi uma coisa que nós estamos falando há 13 anos atrás, né? E o mercado hoje, ele muda muito rapidamente, né? Então, o que eu aprendi há 13 anos atrás, que foi uma baita de uma escola, uma baita de uma base, né? Mas muita coisa mudou de lá para cá também. Até questões de tecnologia, né? De materiais, de tudo, né? Parte de material, parte de tecnologia, parte de ferramentas, modos de se fazer o móvel que você fazia há 10, 12 anos atrás. Hoje você já não usa mais aquele mesmo método, já é outro método. Então são coisas que você vai se aprimorando, que você precisa estudar para poder fazer aquilo ali,
Então você sempre tem que estar, como eu digo assim, se reciclando. Ah, mas você é empreendedor, tu não fez faculdade, tu não estudou, muito pelo contrário. Você, todo momento você está pegando novas ideias, você está estudando, você está buscando para você fazer algo diferente dentro da tua empresa. E o outro ponto que você falou na parte do empreendedor mesmo, né? Não na parte do marceneiro, na parte do empreendedor. Então você tem eu tive que aprender a como melhorar o meu jeito de falar com as pessoas, melhorar as minhas técnicas de venda, né, melhorar as minhas abordagens, né, como é que eu chegava no cliente, desde a tua vestimenta, a tua apresentação, como é que você vai falar, cliente saber que aquilo que você está transmitindo para ele, o que você está falando para ele, está falando com propriedade, com conhecimento. Então são todas coisas que você vai aprendendo, que você tem que ir se reciclando ao longo desse período. E assim, eu não fiz faculdade, como você falou, não fiz faculdade, não tive treinamento com ninguém. São coisas que você vai fazendo. Por exemplo, eu gosto muito de fazer modelagem em cima de pessoas que já chegaram a lugares aonde eu quero chegar. Então eu olho muito perfis de pessoas, de grandes empreendedores, né, que para mim eu uso como exemplo, e procuro fazer igual não, mas parecido, né? E sem contar na parte fiscal, sem contar na parte financeira. Então são vários pontos que rodam dentro de uma empresa, né? Não é simplesmente você ir lá comprar o material, fazer o serviço para o Juliano, aí faz o serviço, vai lá e entrega na casa do Juliano, né? Não é só essa logística. Tem vários outros pontos que existem dentro disso que você precisa estar adaptado. E hoje a marcenaria, como ela não é diferente de qualquer outro ramo de negócio, né? A marcenaria hoje se tornou um ramo muito tecnológico. Hoje a gente conta com máquinas que são muito avançadas em termos de tecnologia, com softwares, né? Hoje, por exemplo, na nossa empresa a gente trabalha com 3 softwares para fazer rodar a empresa, para fazer ela trabalhar, fazer o processo de corte, o processo de furação, o processo até do próprio orçamento. Então a gente tem softwares que já contam, que já nos dão todo esse amparo, esse apoio, né? Mas assim, até você chegar nesse ponto, tudo era feito na mão, na planilha. Em 2015 você fez a compra de um terreno e logo depois você fez um novo barracão, né? Isso. Que eu acho que foi na matéria, onde eu assisti a matéria, já é nesse barracão novo. O barracão antigo de 12x12 ainda existe? Existe, mas não é mais meu. Ah, foi vendido, já tá. Vendi, porque era atrás da minha casa, né? Uhum. Era o terreno que eu tinha, o espaço que eu tinha, digo, vai ser aqui. Eu comecei fundo de quintal. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e se alguém que está assistindo o podcast e achar que trabalhar em fundo de quintal é um desmerecimento, não tenha vergonha disso, porque eu conheço pessoas extremamente profissionais que trabalham ainda no quintal de casa, né? Mas eu tive sempre a vontade de crescer. Então em 2015 eu fiz a aquisição de um terreno já pensando, né, cabeça do empreendedor, já pensando, eu não vou ficar só aqui nesse espaço pequeno aqui, eu preciso ter um espaço maior, porque eu sempre tive a certeza que as coisas iriam acontecer, que eu ia conseguir fazer mais vendas, que eu ia conseguir ter mais clientes e que consequentemente eu ia precisar de um espaço maior. Então em 2015 eu fiz a aquisição do terreno, um terreno de quase 3.000 metros quadrados, que eu tenho hoje lá, e aí nesse terreno eu construí o primeiro galpão, que é o galpão onde eu trabalho hoje, que é um galpão de 640, 650 metros quadrados, mais ou menos. E aí logo depois que eu
comprei o terreno em 2015, né? Em 2018 eu comecei a construção desse galpão e no ano de 2021 eu concluí a construção desse galpão. O engraçado que foi o seguinte, esse galpão eu estava na casa de um cliente, eu já tinha o terreno, já tinha pago o terreno. E eu estava na casa de um cliente e eu vi que o pai desse meu cliente, ele estava construindo um barracão. E aí eu, por curiosidade, perguntei para ele, que empresa é que está construindo esse barracão? A empresa tal, assim. Me passa o contato deles. Como se eu tivesse um dinheiro, uma grana guardada no banco para já chegar e mandar fazer o projeto, a obra, e já executar e pagar eles. E entrei em contato com a empresa. Fui muito bem atendido, muito bem recepcionado. A empresa é lagiana? É de Ituporanga. Ituporanga. E aí o vendedor vem até Lages, conversou comigo, eu expliquei a ideia para ele do que eu queria, o que eu necessitava, e ele elaborou um projeto, me apresentou uma proposta, e aí eu fui correr atrás dos recursos para fazer essa obra acontecer. E mais uma vez o Cicobi foi parceiro nessa etapa da minha vida. Então, como eu falei, nada foi fácil na minha vida. Eu também não tinha dinheiro nem para começar esse empreendimento, esse barracão, né? Então o Cicobi foi parceiro, conseguiu o recurso e a gente começou a obra. Né? Como todo empreendedor sabe, o lagiano gosta muito de usar essa expressão, foi dando peitaço em cima de peitaço. E aí a gente construiu o barracão, em 2021 a gente concluiu, então levamos 3 anos aí desde o início da obra até o término, né? E em 2021 a gente se mudou para lá, e é onde a gente está localizado hoje, está trabalhando hoje. Certo, e nessa mudança, o que na tua operação mudou, né? Porque você passou de uma empresa de 12 por 12 para 600 metros quadrados e, consequentemente, tiveram várias mudanças, não somente ampliação do espaço físico, mas mudanças internas também ocorrem. Houve a aquisição de novos equipamentos, a tua empresa também evoluiu junto com o crescimento do balcão em número de funcionários, né? Na tua gestão também isso alterou alguma coisa? Assim, a partir de agora eu vou focar mais na parte comercial, na parte de projetos, né, para que eu possa dar também demanda nisso aí. O que mudou na tua operação com essa ampliação do teu projeto? Quando a gente trabalhava lá em casa, nesse espaço reduzido, lá a gente trabalhava eu e mais 3 funcionários, que eram 2 marceneiros e um ajudante. Mas eu era o pau para toda a obra, né? Eu vendia, comprava, fazia, montava, eu ainda estava nessa parte operacional, enquanto eu ainda estava trabalhando lá na minha casa. Depois que a gente se mudou para esse espaço maior, porque eu já tinha em mente que ali onde eu estava já não dava mais, já não estava mais conseguindo, eu tinha chegado num gargalo. Então eu sabia que eu poderia vender mais, mas dentro daquele espaço que eu estava ali, eu estava meio que amarrado, porque era um espaço que eu não poderia contratar mais funcionários. Se eu não poderia contratar mais funcionários, consequentemente eu não poderia vender mais, então eu estava travado. Quando eu me mudei para esse galpão maior, então a primeira coisa que eu fiz foi a aquisição de uma nova máquina para fazer cortes, né, e uma coladeira automática nova, e contratei mais funcionários. Então aí, porque eu já sabia que eu poderia atender uma demanda maior de clientes e de vendas. E tanto que já no primeiro mês o comparativo de venda que eu fiz no mês anterior com o primeiro mês em que eu já estava trabalhando lá no galpão novo, com os mesmos funcionários, porque eu ainda não tinha contratado uma equipe maior, só pelo fato de eu ter mais espaço para trabalhar, já foi bem maior. Então, quando aí, fazendo esse comparativo e vendo que as coisas poderiam melhorar ainda mais,
Aí eu resolvi contratar mais pessoas para trabalhar. Hoje a gente conta com uma equipe de 11 colaboradores, né? São marceneiros, a gente tem uma equipe só da produção, que são os marceneiros, a gente tem uma equipe só de montagem, que pega os móveis e vão montar na casa dos clientes, né? Hoje a gente conta com projetistas, temos 2 projetistas lá no nosso escritório, né? A minha esposa trabalha junto, então ela faz toda a parte do financeiro, né? E eu fico mais cuidando da parte comercial e de vendas, porque realmente, como a coisa cresceu e evoluiu, então eu não consegui mais ser aquele cara que antes fazia tudo, que comprava, que vendia, que fazia, que montava. Então... Mas o legal de você ter passado por todas essas etapas, você como comercial, ao fazer a visita, você consegue ter visão já do projeto, né? E até mesmo como gestor, você consegue até... além de você já chegar no local, imaginar, projetar aquilo na tua cabeça, você consegue repassar para a tua equipe também, né, e até uma certa cobrança em cima dele, porque tu sabe como tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, né? Então, você conhece todas as etapas. Eu lembro que teve no episódio do Conversa de Dono, especial do Dia dos Pais, o Vinícius, ele traz isso aí, que hoje ele trabalha numa empresa de tecnologia, né, mas ele está focado na parte operacional. Mas boa parte da carreira dele, ali 6 anos, 8 anos, não me recordo, ele era o cara do desenvolvimento, ele que criava o sistema. Então hoje ele está no comercial, mas na hora que ele pega a ideia do cliente e ele tem que transformar aquilo num projeto, ele, além de saber, né, de como adaptar aquele negócio, ele também consegue ter uma relação e uma cobrança em cima da equipe, porque ele fazia aquilo, então consegue ter toda essa questão, né? Dentro dessa tua nova, vamos dizer assim, jornada de empreendedor, assim, qual que foi a tua maior virada de chave, assim, tu lembra? A minha maior virada de chave foi realmente quando eu saí lá do meu espaço pequeno. Na mudança do novo galpão? Para o novo galpão, que foi ali que eu vi que a coisa poderia melhorar ainda mais. Agora deu certo, agora vai. Digamos assim, eu já estava bem firmado onde eu estava, né? Mas eu tinha plena certeza que se eu mudasse para um espaço maior, com mais pessoas trabalhando, com mais maquinário, né? Claro que isso demanda de mais investimento, eu poderia vender mais, poderia ter uma lucratividade maior. Então essa foi a virada de chave, quando eu resolvi comprar o terreno para construir um galpão maior para poder vender mais. Então para mim a grande virada de chave foi essa, né? Porque o que eu vejo hoje é que muitos empreendedores, às vezes eles se acomodam, né? Chegam num certo patamar ali, aqui para mim tá bom, aqui para mim já me serve, eu não quero mais esquentar minha cabeça, vamos dizer assim. E aí ele entra numa zona de conforto. E essa zona de conforto, para o empreendedor, é a coisa que mais vai matar a empresa dele, mais vai matar os sonhos dele, os objetivos dele, porque se ele entrar nessa zona de conforto, muitos dos sonhos, muitos dos objetivos que ele tinha, vai acabar caindo por terra. E no meu caso foi diferente, eu sempre pensei, porque eu sou um pouco acelerado às vezes, sabe? Então eu sempre pensei em evoluir, sempre pensei em crescer. Então, quando você me perguntou qual foi a tua virada de chave, a minha virada de chave foi essa. Quando eu fiz a aquisição do terreno, já pensando em ter um galpão maior, porque eu já vislumbrava lá na frente que eu poderia vender mais, que eu poderia ter mais funcionários, que eu poderia atender mais clientes, e esse sempre foi o meu desejo.
Eu não lembrei muito certo a frase, Ronaldo. Tem uma frase que ele fala assim que o negócio, o empreendedor que não cresceu esse mês, na verdade ele já perdeu. Ao longo da nossa conversa eu vou lembrar bem certinho a frase, assim, mas justamente busca essa questão, né, do empreendedor, do negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, né, então tem que estar sempre em crescimento, sempre em movimento, porque o dia que você parar, você já está perdendo, você já está declinando, né, porque o teu concorrente não vai parar, né. No dia que você parar, automaticamente o teu cliente, ele é como um leão, ele vai te engolir. Isso é fato, não adianta. Se você parar de investir na tua empresa, se você parar de fazer investimento em maquinário, em tecnologia, se você parar de investir na tua equipe, porque hoje se você não tiver uma equipe boa também, não adianta você fazer todo esse trabalho, você precisa ter uma equipe boa. Isso é fato. Então você também tem que investir nas pessoas que trabalham com você. Então, como tu falou, se você não estiver fazendo investimentos, se reciclando e inovando, você vai ser engolido. O teu concorrente vai te engolir. E essa questão de equipe, hoje a gente vê muito, né? Como é difícil, eu não sei se no ramo de vocês encontrar profissionais hoje que atuam nessa área, é muito difícil, né? No nosso segmento, assim, até na semana passada eu conversava com uma colega dona de outra agência sobre a questão de alguns profissionais que a gente está buscando no mercado e é difícil de encontrar, né? Então, quando você acha algum profissional, você tem que agarrar o bicho com as unhas, com tudo, né? Para trazer ele para dentro da tua equipe, né? E também isso vai garantir para que você consiga entregar também uma qualidade para o teu cliente, né? Porque quanto melhor for a tua equipe, melhor vai ser o teu serviço. Hoje vocês trabalham com a linha mais de móveis de alto padrão, mais linhas A, B. Qual que é? Tem uma linha, vamos dizer assim, de alto padrão? Hoje a gente trabalha com uma categoria AB. E como que você consegue, vamos dizer assim, garantir a excelência dentro dos projetos de vocês? A excelência do projeto a gente garante já na escolha do material. Então, para você, é como você fazer uma receita de um bolo. Se você não usar os ingredientes certos, o teu bolo lá no final não vai ficar legal. Vai ficar um gosto ruim, não vai ficar bacana. Eu lembrei, só cortando rapidinho, de uma imagem de uma empreendedora que ela fazia bolos, né? Esses bolos bem elaborados e tal, não sei o quê. E aí ela num tom engraçado, mas um pouco de revolta, assim, porque as pessoas estavam comentando no post dela, assim, que o bolo dela era muito caro, né? E aí ela pega realmente um bolo, assim, que ela tem, né? Aí na hora que ela tira o bolo, era um vídeo no Instagram, na hora que ela tira o bolo, ela assim, eu não vou falar as marcas, né? Mas ela estava usando o melhor leite condensado, ela estava usando as melhores farinhas, ela estava usando os melhores chocolates, né? Então ela estava, o bolo dela tinha um valor agregado, mas que ele falou, ele usava das melhores matérias-primas para fazer aquele negócio, né? Então tem, além da questão da qualidade, da técnica do profissional que está ali manuseando e operando para te entregar um produto de excelência, tem essa questão também, né? Perfeito, o que você falou, essa analogia que você usou é perfeita, não só para os móveis, mas para qualquer negócio. Nos móveis, se você não começar a usar um produto, a matéria-prima de qualidade, que seja o MDF, seja a parte da ferragem, você vai fornecer um espelho para o teu cliente, você já vai fornecer a iluminação do móvel para o teu cliente. Tudo isso, se você não usar um produto de qualidade, o cliente ele não vai te indicar para outra pessoa. Aí eu fiz lá com o Ronaldo me prometeu que ia me entregar um móvel com uma ferragem assim, e me entregar com um MDF desse jeito, e quando ele veio montar aqui, o móvel veio totalmente diferente. Então já começa a dar errado aí. Outra questão, se você
compra os melhores materiais, se você compra os melhores acessórios para fazer o móvel, mas se você não tiver uma equipe qualificada para fazer aquela coisa, fazer a junção de toda aquela matéria-prima e fazer a obra completa, você também não vai entregar um trabalho de excelência para o teu cliente. E se você não tiver um montador, uma pessoa que eu sempre falo para os meus montadores, vocês é que representam a Ronaldo Móveis dentro da casa dos clientes. Não adianta eu ter um maquinário de ponta aqui, ter uma baita de uma mão de obra qualificada aqui dentro da marcenaria, ter software, ter um monte de recursos, se lá na hora da montagem vocês não executarem uma montagem com excelência. E quando eu falo executar uma montagem com excelência, não é simplesmente montar o móvel, é desde o cuidado que você tem que ter com a parede do teu cliente, com o piso do teu cliente, com a bancada, uma mesa do teu cliente, a educação, a forma que você chega, que você se apresenta, que você se porta. Então tudo isso faz parte de um pacote para que você lá no final, você chega e pergunta para o teu cliente, o que você achou do produto do Ronaldo Móveis? Valeu a pena o investimento que você se propôs a fazer para adquirir o nosso produto? E aí o cliente chegar e dizer assim, não, valeu demais a pena. Isso aí é uma coisa que é muito gratificante. E o que eu, particularmente, como empreendedor e dono da empresa Ronaldo Móveis, é o que eu sempre procuro fazer. A gente sempre faz reuniões semanais, né, com meus colaboradores, para a gente sempre estar procurando melhorar e para não perder o foco em cima disso. Porque a gente sempre tem que procurar colocar todos esses pontos, né, pontuar sempre essas diretrizes, né, para ser uma coisa padronizada para a gente poder entregar algo de excelência. Você falou aí, eu lembrei de duas situações. Uma ocorreu comigo hoje, né? Eu até comentei contigo, né, quando você chegou aqui, você falou, desculpa, eu estou um pouquinho atrasado. Eu falei, não importa, que eu tava fora, né, da cidade, estava acompanhando um cliente, fui fazer a visita de um possível cliente para nós lá, e ele, uma das coisas que ele perguntou para mim, ele disse assim, Juliano, quais são os equipamentos que você utiliza no teu audiovisual? Daí eu mostrei, tem a câmera Sony, tem os microfones são esses, o sistema de iluminação é esse, mostrei toda a parte de equipamentos para ele, né, ele falou, cara, eu gostei, entendo, né, a parte de investimento, na parte de equipamentos que vocês possuem, e justamente porque hoje a pessoa que vem fazendo, ela vem aqui, e a gente sabe a qualidade hoje que nós temos nos celulares, na versão mobile, principalmente na parte de câmeras, né, sim, mas era algo que estava incomodando o cliente, era justamente isso, a empresa ter os equipamentos necessários para oferecer um serviço. A gente sabe que hoje celulares, eles têm boas qualidades de câmera e tudo mais, tem até profissionais hoje que são os filmmakers mobiles, né, eles trabalham só com a parte de mobile, mas os equipamentos, né, próprios para gravar, próprios para fazer imagens, né, eles têm um diferencial, né, e essa questão da instalação que você comentou, eu lembrei do meu teto, não é nem do meu teto, é do teto do quarto do Biel, a gente fez também uns móveis, e a gente teve algum problema ali na parte do aéreo ali e teve que fazer uma substituição e tal, né, fizeram o reparo e tal, beleza, tá ok, mas é aquela questão, tu dá uma olhada, né, não sei se foi no dia seguinte ou no outro, assim, quando eu deito na cama do Gabriel e olho pra cima, o teto do quarto, o rapaz do céu, eu acho que tinha dormido um gato lá em cima, porque tava todo lenhado, assim, ó, eles devem ter vindo com as madeiras e tal, eu assim, nossa, acabou com o teto, né, se ele tivesse pelo menos falado, cara, nós demos uma batidinha ali, mas é algo simples, né, passar uma tintazinha, vou te dizer, né, isso acontece, tá? Uhum. Como eu te falei, a gente toma cuidado, toma cuidado com o piso do cliente, isola o piso do cliente, toma cuidado com as paredes, até para não encostar a mão, para não sujar a parede do cliente, né? Porque além de você estar prestando um trabalho de excelência, tem toda a parte da educação, porque isso faz parte da educação, afinal de contas você está na casa de uma pessoa, então você tem que ter educação pelaquela pessoa, né? Não falando da parte profissional de trabalho,
Mas acontece às vezes de você bater na parede, dar uma descascadinha, como você falou lá, o pessoal foi montar o móvel na tua casa e estragou o teu gesso, né? Mas assim, a empresa, quando ela está prestando um trabalho e acontece algo nesse sentido, né, a obrigação da empresa é avisar, ó, aconteceu isso, mas a gente comunicar, mas a gente vai se responsabilizar, a gente vai corrigir o erro, a gente vai tomar as devidas precauções aí e medidas e vai te deixar zeradinha a tua parede aí como a gente chegou e estava, né? Então isso aí é uma obrigação da empresa que está montando fazer isso aí. Certo. Hoje você falou ali, são 11 colaboradores, 10 mais você ou é 11 mais você? 11 mais eu. São 12 pessoas hoje, pessoas. Né? Como que você faz para selecionar, pensando nessa questão de mercado que a gente comentou agora há pouco, como que você faz, o que você busca nas pessoas ao fazer a contratação? Hoje, para fazer a contratação, como a gente falou ali anteriormente, achar a mão de obra qualificada não é fácil. Porque você tem vários tipos de faculdades hoje que vai ensinar jornalismo, vai ensinar odontologia, vai ensinar medicina, enfim, mas você pode ver que não existe uma faculdade ou um curso técnico que vá ensinar a marcenaria. Então, a maioria dos marceneiros que nós temos hoje no mercado, marceneiros disponíveis, são marceneiros que aprenderam dentro de marcenarias, na prática. Por isso que essa mão de obra hoje de marcenaria é muito escassa. Então, quando a gente está em busca de pessoas para trabalhar, falando da minha empresa, né, na parte da seleção de pessoas, para trabalhar na minha empresa e que de repente não é um marceneiro formado, ou que ele não é um profissional já no ramo da marcenaria, então a primeira coisa que eu busco descobrir nessa pessoa se realmente ela tem interesse, se realmente ela é uma pessoa esforçada e se ela quer aprender a profissão. Porque a gente vai ter que formar esse profissional. A gente vai ter que moldar esse profissional para trabalhar lá dentro da minha empresa, para seguir os padrões que a minha empresa segue. Então, é um processo difícil, é um processo demorado, não é fácil, mas o que eu procuro dentro de uma pessoa para trabalhar lá na minha empresa é que ela seja comprometida, que ela seja esforçada, que ela seja uma pessoa proativa e que ela realmente esteja com vontade de aprender, de ter uma profissão e de repente seguir a carreira de marceneiro, porque hoje, como ela é uma profissão escassa no mercado, é uma profissão muito bem remunerada. Então a pessoa hoje que ele é um marceneiro, que ele é um profissional, ele vai ganhar bem. Em qualquer marcenaria que ele for trabalhar, eu sou marceneiro. Aqui em Lages, o cara não fica desempregado. Então, assim, o que eu procuro são pessoas que realmente tenham interesse em trabalhar. É o que a gente chama de soft skills, né? A gente tem as hard skills, que são a parte mais técnica, mais de, por exemplo, fazer um curso técnico, né? Então são os hard skills, né? Faculdades, pós-graduação, mestrado, curso técnico, né? E aí tem os soft skills, que é o lado comportamental. Isso. Né? Então hoje, você falando, né, mas hoje a grande maioria das empresas elas estão focadas muito mais na parte comportamental. Não adianta às vezes você ter um cara muito técnico também, mas é aquele estouradinho, né? Sim. Que não pode, né, falar alguma coisa que o cara já joga tudo para cima. Tu imagina eu pegar uma pessoa dessa, sai pregando um na parede. Com esse perfil que você falou, aí quando lá na tua casa montar um móvel, o cara chega lá e quebra, e do nada ele surta lá contigo. Então, não tem condição, né? Então são todos esses fatores que a gente eu levo em consideração na hora de contratar uma pessoa. Dentro da parte de gestão de empresa, nós temos a gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, né? A gestão financeira, gestão de pessoas e gestão de processos. Qual dessas três áreas assim foi mais difícil para você dominar como empreendedor?
Gestão de pessoas. Hoje, sem dúvida nenhuma, quem consegue ter uma inteligência emocional e saber lidar com pessoas, essa pessoa que domina essa arte, ela chega em qualquer lugar. Porque hoje todos nós dependemos de pessoas, independente da profissão que você exerce, independente do trabalho que você faz, você depende de pessoas. E para você ter excelência naquilo que você faz, para você ter bons resultados no trabalho que você exerce, você tem que ter uma equipe por trás de você que te assessore para que você possa estar focado em outros processos, né? Então, como eu sempre digo, você precisa de pessoas qualificadas. Então, na tua pergunta aí, qual é o maior desafio do empreendedor? No meu caso, foi gestão de pessoas. Uhum. E assim, dentro dessa, não necessariamente de pessoas, né, mas dentro desse teu processo todo, ao longo da tua jornada, assim, tu sabe, porque a gente aprende muito com o erro. Principalmente, né, no início da nossa carreira, errando, levando na cara, né, tu lembra, assim, de alguns erros que você cometeu e que te ensinou muito hoje a melhorar, a crescer como empreendedor? Sim, vários erros. A gente, e não é porque eu errei no passado que eu não vou errar hoje, né? Todo mundo erra. É o que eu sempre falo para os meus colaboradores. Todos nós somos passíveis de erros e todos nós vamos errar. Mas quando a gente erra, a gente tem que procurar enxergar aquele erro ali de uma maneira que não seja algo destrutivo dentro da nossa mentalidade. Enxergar aquilo ali, por isso que eu digo que não é fácil você lidar com pessoas, né? Mas enxergar aquilo ali de uma maneira que faça com que você não repita aquele mesmo erro lá no futuro, né? Por exemplo, na parte de acabamento ou na própria parte de você fazer um determinado tipo de móvel, né? Por exemplo, hoje está muito tá em alta fazer o móvel curvado, né? Uhum. Voltou de novo essa tendência de se fazer o móvel curvado. Então é uma coisa assim que a gente estava, digamos, bem desacostumados a fazer. Então é uma coisa nova. Até você aprender a técnica, até você pegar o jeito. Então foram vários erros, por isso que você falou ali que a gente aprende com os erros. Né? Então foram vários erros, vários testes que a gente fez para poder fazer um móvel lá com o canto curvo. E durante a minha jornada, a minha caminhada aí, se eu for citar quantas vezes eu errei, quantas vezes eu passei um orçamento com o valor abaixo e eu tive que cumprir a minha palavra e ir lá e entregar o móvel para o cliente para honrar a palavra, para você dizer, não, eu fiz, eu prometi, mas eu vou te entregar o móvel sem problema nenhum. Então, esse foi um dos erros que eu cometi no passado, que eu aprendi na parte de precificação de valores, né? E dentre outros vários erros, né? Mas assim, o que mais me fez aprender mesmo foi isso, né? Uhum. Porque o cliente ele não quer saber se você cobrou o valor X dele e de repente você vai lá porque você errou na tua precificação, você vai entregar algo com menos qualidade. Se você cobrou X, ele quer a qualidade lá em cima. Então é uma coisa que eu aprendi muito com esse tipo de erro que eu cometi no passado. Você tem parceria com outros profissionais, né, Ronaldo? Você comentou que dentro da tua equipe tem 2 ou 3 projetistas ali que fazem os projetos, né? Mas você também tem parceria, por exemplo, com designers de interiores, né? Que fazem meio que uma collab dentro desses projetos, né? Como que funciona essa parceria? Como é que é esse processo aí até do designer, Ronaldo, até a entrega final? Como que funciona essa questão das collabs? Hoje a pessoa, ela procura um designer ou um arquiteto para elaborar o projeto, seja da casa, seja do apartamento, enfim.
porque ele não tem noção, ele não tem ideia de como ele vai fazer o quarto dele, como ele vai fazer a cozinha, enfim. Então ele vai lá e contrata esse designer ou esse arquiteto para fazer todo o projeto da casa dele, seja o projeto dos móveis, seja o projeto luminoteco, enfim, de tudo. E aí esse arquiteto, como ele tem uma responsabilidade de também entregar algo de qualidade para o cliente dele, então quando o cliente do arquiteto pergunta quem que você indica para fazer os meus móveis, aí é o X da questão, porque se ele indicar uma empresa que de repente o cara vai lá e pede 50% de entrada e o cara pega o dinheiro do cliente dele, se some e nunca mais aparece, como é que esse arquiteto ou esse designer vai ficar nessa questão de confiança, né? Então, assim, graças a Deus e pelo trabalho que a gente vem realizando, né, pelo histórico que a gente já tem aqui dentro da cidade, então eu consegui, né, ter algumas parcerias com arquitetos, designers aqui da cidade, que têm confiança no meu trabalho, né, que gostam do meu trabalho, do acabamento, enfim, do produto que eu entrego. E quando alguém pergunta para eles qual empresa que você indica para fazer os meus móveis, eles indicam uma empresa Ronaldo Móveis, porque tu sabe que esse negócio de indicação já aconteceu muito comigo. Ah, você indica quem para fazer tal coisa lá na minha casa? Eu indico o fulano de tal lá. E, cara, já passei vergonha por causa disso. Com certeza, alguns arquitetos também já passaram por essa mesma situação. Então, pela confiabilidade que eu consegui passar para esses arquitetos, através dessa confiança, é onde a gente conseguiu a fazer essa parceria e eles repassam, né? O arquiteto recebe o cliente, ele faz o projeto, o cliente pergunta para o arquiteto quem você indica para fazer os móveis, o arquiteto ou o designer indica a Ronaldo Móveis. Então é assim que funciona essa logística. Pessoal, aproveitando o gancho que nós estamos falando sobre parceria, fica ligadinho aí que eu tenho um recado para você. Já que estamos falando de parceria, eu não poderia deixar de citar o Cicobi Cred Serrana. Ele que é nosso parceiro aqui no Conversa de Dono e acredita no empreendedorismo como ação social, como ação que move a nossa comunidade. Eu sou cliente do Cicobi Cred Serrana e se você está buscando uma instituição financeira que te dê todo o apoio, pode buscar uma das agências deles. Eu sou o Cicobi Cred Serrana, seja você também. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono. Hoje estou aqui com o Ronaldo, da Ronaldo Móveis, falando sobre a sua história de empreendedorismo, a sua caminhada, a sua jornada e crescimento, né? Dentro aí do segmento, ele que passou de um galpão no fundo do quintal lá de 12 por 12, agora para uma loja aí com 600 metros quadrados. Então ele está contando para nós essas dificuldades, mas também tem as glórias, né, Ronaldo? A gente fala que empreender tem seus perrengues, tem que matar um leão todo dia, mas tem as suas glórias. Não, né? Senão a gente não tava nesse mundo, né? Ronaldo, vamos falar sobre algo um pouco, vamos dizer assim, mais do teu dia a dia, né? Eu sei que você tu comentou já a parte de tecnologia, essas questões ali no teu galpão, né? Sim. Mas pensando na tua parte de gestão como empreendedor, quais ferramentas ou hábitos ou estratégias tu usa no teu dia a dia para fazer a gestão da tua empresa? Você diz assim na parte de vendas, você está mais ligado na parte de vendas da empresa, né? Na parte de vendas. Ou tem alguma planilha, alguma ferramenta, algo que você utiliza no teu dia a dia aí para que a galera pegue aí também isso e talvez aplique no negócio dela? Bom, hoje o que a gente usa, e é uma coisa que eu vi que deu muito resultado, é a parte de tecnologia. Se você quer otimizar tanto a tua parte de produção, ter um aumento na produtividade, ter um menor desperdício de matéria-prima, né, você tem que investir em tecnologia, em máquinas
e softwares que te ofereçam isso, né? Isso falando dentro do processo de produção. Então hoje a gente tem uma máquina lá que ela faz todo o processo de corte de um projeto inteiro, tá? Se você quiser fazer com que ela corte lá um apartamento inteiro, todos os ambientes, ela vai cortar todos os ambientes, desde porta, gaveta, partilheira, fundo, enfim, tudo, ela vai cortar tudo. Então isso aí foi uma coisa que fez com que agilizasse e muito a parte do processo de produção. Então ela já vai fazer o corte, ela já vai fazer a etiquetagem, ela já vai indicar onde você vai ter que fazer a colagem da fita de borda. Então tudo isso facilitou e muito para o marceneiro, né? Então o marceneiro vai lá e pega, abre a tela do computador, vê o nome do cliente, o número do projeto, ali já vai indicar quantas chapas ele vai precisar para executar aquele projeto e ele toca a ficha. Tem uma inteligência artificial embarcada ali. Artificial, isso mesmo. E aí na parte estratégica de vendas, a gente trabalha muito com a parte do marketing, do Instagram, né, algumas coisas relacionadas a tráfego pago, publicações nos stories, mostrando o dia a dia da empresa, mostrando como é que ficou a montagem, mostrando um antes e depois, que o pessoal gosta muito desse tipo de publicação e traz muito engajamento, né? Então o pessoal hoje ele é muito curioso, ele quer saber como é que é o processo dentro de uma marcenaria, como é que é aquela empresa. Estou pensando em mobiliar a minha casa ou meu apartamento, mas eu estou em dúvida em qual empresa eu vou procurar. Então ele vai lá para a internet, aí ele, daqui a pouco, ele acha lá uma publicação do Ronaldo Móveis, aí ele começa ali a rolar a tela ali e vai ver ali as nossas publicações, os nossos móveis, enfim, todo o material que a gente tem ali. Então, em cima disso, a gente procura ser criativo, procura fazer publicações novas, diversificadas, mostrando não só cozinhas, mas hoje vamos fazer uma publicação de uma cozinha, hoje vamos fazer uma de um banheiro, hoje vamos fazer de uma sala, hoje vamos mostrar como é que é o processo de produção aqui dentro da marcenaria. Então, tudo isso são coisas que atraem o cliente e são estratégias, né? São estratégias que a gente usa para atrair o cliente também. Legal. Só reforçar, pessoal, o Ronaldo Móveis não é cliente Ecosys Marketing Digital, não está aqui, né, por ser cliente nosso. Ele veio a convite para contar a sua história. Eu gosto de falar às vezes isso, Ronaldo, porque algumas pessoas talvez acreditem que né, já passaram parceiros nossos aqui, óbvio, né, que a gente tem uma relação com os nossos clientes e também quero conhecer um pouco mais da história deles, né, mas também tem o ponto, às vezes eu convido alguns empreendedores e eles ficam, não sei o quê, e aí quando eu falo assim, não precisa pagar, a gente não tá querendo que você vá lá e pague para você ter o teu episódio, né, então tem esses dois lados, assim, às vezes algumas pessoas podem acreditar, e aí eu comento assim, se eu tiver mentido, pode me desmascarar agora mesmo, Ronaldo. Algumas pessoas que nos assistem acreditam que os nossos convidados pagam para estar aqui, não, eles são realmente convidados, né, porque assim como eu já vi várias pessoas comentando comigo, assim, eles, cara, que legal o teu canal, você está mostrando os empreendedores, né, não tinha ainda aqui na nossa região algo nesse sentido. Então o nosso propósito como Conversa de Dono é realmente conhecer, né, os empreendedores, conhecer e fortalecer também a nossa região, né, porque às vezes a gente fala tanto de grandes empresas, de empreendedores, do litoral, da capital, não sei da onde, a nossa região é muito forte, né, nessa questão aí. Muito forte. Tem muitos empresários. Eu acho assim que nós aqui, vamos falar da região de Lages ou região serrana, né? Aqui a gente tem um mito de enxergar o teu concorrente ou
ou a marcenaria que ali do lado como um inimigo. E eu acho totalmente errado isso, cara. Porque assim, se a gente fosse mais, falando no ramo da marcenaria, se a gente fosse mais unido, se a gente fosse mais parceiro, logicamente a gente iria se fortalecer mais. Eu vejo isso muito porque no litoral é dessa forma que acontece. Lá no litoral você vê as pessoas compartilhando histórias, você vê as pessoas, de repente, uma empresa, eu estou muito cheio de serviço, mas eu vou te indicar a marcenaria lá do fulano de tal, ele vai poder te atender. Aqui em Lages não existe isso. Eu já fiz muito de indicar uma marcenaria de um amigo. Claro, eu sei que ele vai fazer um serviço bem feito, que ele também vai prestar um serviço com excelência, e eu não vejo mal nenhum em fazer isso, né? E o que você acabou de citar aqui agora, de fortalecer, de mostrar o empreendedorismo, de mostrar a história das pessoas, isso aí, cara, é muito bacana. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão lá pensando, será que eu saio do casulo ou eu fico no casulo? Será que eu vou ter coragem de empreender ou vou me manter aqui no meu CLT, sabendo que o 5º dia útil do mês vai cair ali o meu na conta e tá bom. Então, o que você está fazendo, primeiramente quero te parabenizar por isso e dizer que nós precisamos cada vez mais de episódios assim, de programas que tratem disso, para fazer com que se fortaleça o empreendedorismo, para fazer com que as pessoas tenham uma nova visão disso, né? Porque o que eu vejo que aqui na nossa região, principalmente, tem muito esse mito ainda de rivalidade. E eu acho que o maior concorrente teu é você mesmo. Se você fizer um serviço de má qualidade, não é o teu concorrente que vai te derrubar. Se você fizer um serviço de boa qualidade, for um cara sério, justo, honesto, pode ter certeza que você sempre vai estar... Tem mercado, né? Tem mercado. Você atende, falando um pouco dessa questão de mercado, de concorrente, você atende até para fora de Lages, né? Sim, você atende... o lagiano, tem muito lagiano com casa, apartamento, principalmente ali Itapema, Meia Praia e tal, né? Você atende o litoral lá também, né? Como que você daí estruturou essa tua operação para alcançar outras regiões, assim? Teve uma questão de logística, uma questão... A gente falou ali da questão do teu galpão, mas você tem que fazer um investimento também nessa questão de logística, sim, né? Sim. De equipe também para fazer um atendimento lá embaixo, vamos dizer. Eu tô citando o litoral, mas pode ser muitas vezes até para o interior, né? Hoje a gente tá atendendo bastante o litoral. O litoral eu comecei a atender através de clientes meus aqui de Lages, que fizeram investimento lá no litoral, compraram um apartamento, e aí pela confiança tal, resolveram me levar para lá para mobiliar o apartamento deles lá também, né? Não quiseram pegar uma empresa lá do litoral para fazer. Então começou dessa forma. E um fato bem curioso que aconteceu o ano passado, eu mobiliei um apartamento de um casal aqui em Lages, e eu não conhecia eles. Eles acabaram conhecendo a minha empresa através do Instagram, e eles já vieram com o projeto pronto. E era um projeto super desafiador. Era um projeto muito elaborado, com bastante rico em detalhes. Então, assim, era um projeto que não era qualquer marcenaria que conseguiria executar fielmente como estava no projeto. E aí, quando ela veio até a nossa empresa, conheceu a nossa estrutura, conheceu a nossa marcenaria, a gente conversou, falamos a respeito do projeto, eu dei algumas ideias, mostrei para ela como que a gente iria executar aquele projeto, qual forma a gente usaria para fazer o serviço dela, né? Então, ali eu ganhei o cliente e consegui passar a confiança para eles. E quando eles falaram para o arquiteto, para o design deles, nós vamos fazer lá com a Ronaldo Móveis. Aí, como o arquiteto deles não me conhecia, ele disse, quer fazer com ele, pode fazer, mas eu não vou me responsabilizar. Lavo minhas mãos. Porque eu não conheço ele.
Enfim, nós fizemos o móvel, concluímos, montamos. Aí ele foi lá para fazer uma visita, porque além de ele ter feito o projeto para esse casal, eles são amigos pessoais, né? Então ele foi lá fazer uma visita para esses meus clientes. E quando ele chegou lá, ele ficou deslumbrado. Palavras dele, abre aspas, eu fiquei deslumbrado com o que eu vi. Com o móvel que foi feito, com a maneira que foi executado, com o acabamento e tudo mais. E aí, dentro dessa ocasião, né, que foi algo assim meio que aleatório, porque ela nos achou através da internet e ele foi contra ela o casal fabricar os móveis conosco, e ele gostou do que viu e ele foi embora para Itapema. E hoje esse arquiteto que acabou se tornando meu amigo, ele me convidou para ser das pessoas, dos parceiros desse escritório lá de Itapema, que é um escritório bem reconhecido, é um escritório muito conceituado, e é um escritório bem seletivo. Então não é qualquer marcenaria que consegue entrar lá e ser parceiro deles. E hoje a gente conseguiu mais uma vez, né, através do nosso trabalho, da nossa qualidade, da nossa seriedade, conseguiu entrar como parceiro lá nesse escritório, né, e a gente já está desenvolvendo alguns trabalhos lá para Itapema, para clientes de lá, né, não clientes daqui, que me levaram daqui, meus clientes daqui para fazer móveis lá. Então a gente já está fazendo alguns trabalhos em parceria com esse escritório lá de Itapema também. Ah, legal. A gente comentou ali da questão do teu crescimento da empresa, né, para essa área nova, né? Falamos agora dessa parte aí do teu crescimento, né, fora de Lages para outras cidades, né, porque o boca a boca vai sendo feito, né, as pessoas vão visitar o apartamento ou a casa do seu cliente, eles vão perguntar, nossa, que móveis bom, quem que fez e tal, ou até o próprio dono do imóvel, né, ele tá tão feliz, tão faceiro com o que tá feito, né, que ele mesmo fala, cara, e olha só, isso aqui eu fiz com a empresa X e tal, não sei o que, né. Existe hoje já dentro da tua empresa, assim, planos de crescimento? Existe. Já tem outras... Por exemplo, o ano passado já foi um exemplo quando eu fiz a aquisição dessa máquina para automatizar a minha produção, né. Então, o ano que vem a gente já tem aí no planejamento, né, de fazer mais um investimento para um outro maquinário, né, que ela vai fazer. Hoje as marcenarias estão optando muito por ter ou seccionadora automática, né, seccionadora de pinça, ou a Halter CNC. Então a seccionadora eu já tenho. O ano que vem a gente vai fazer o investimento da Halter. Que aí a Halter nos permite fazer móveis curvos, móveis orgânicos, vários outros tipos de formas dentro da movelaria, né? Ela tem muitas ferramentas, tem muita coisa a ser explorada dentro dessa máquina. E então esse é um dos investimentos que a gente vai fazer o ano que vem. A gente também está ampliando a marcenaria, né? Além desse galpão que eu já tenho, que eu já estou trabalhando, tem um outro galpão do mesmo tamanho, do lado desse galpão onde eu trabalho, que a gente também já está fazendo ali para expandir a marcenaria. Então, são vários nuances aí que a gente já tem em mente, já está preparado, já está no planejamento para o ano que vem fazer esses investimentos. E o Cicobi que nos aguarde, porque nós vamos bater na porta. Fran, Andriele, se segure lá. Eles que nos aguardem, que nós vamos chegar lá. Legal. Você falou aí dessa máquina, né, que faz esse móvel orgânico que você comentou, né? Tu tem algumas tendências na parte agora de movelaria, assim, que estão chegando muito forte, assim, tu falou dos móveis curvos, e me veio até a imagem daquela, eu vejo muito, até em canais de podcast, aquela mesa que vem da parede e ela desce, assim, né? Sim. Ela faz aquela curva, isso é uma tendência? A CNC Halter, ela vai,
você pode fazer de uma maneira manual essa mesa curvada. Claro que ela vai te dar muito mais mão de obra, vai te tomar muito mais tempo para você fazer, só que você hoje, como o mundo exige, todo mundo quer para ontem, não é para amanhã, é para ontem. E com uma qualidade absurda. E você tem que oferecer isso para o teu cliente, porque se você não oferecer, você vai ficar para trás. Então essa máquina, ela te permite fazer esse móvel curvo, ela te permite fazer um tampo com vários tipos de formatos de curvatura, ela te permite fazer um painel curvado, em diagonal, com vários formatos, de vários tamanhos, de várias formas. Então essa é uma tendência que também está muito forte, que os arquitetos, designers hoje também estão colocando muito nos projetos. Como eu te falei, a movelaria é algo muito dinâmico, né? O arquiteto pensa e o marceneiro que se vire. O arquiteto pensa, ele bota no papel e o marceneiro que se vire. Ele tem que dar jeito de fazer. Se você fosse dar um conselho agora para quem está começando a empreender, principalmente nessa questão da empresa familiar, que conselho você daria? Primeiro que você tem que ter muita coragem, tá? Muita coragem, porque não é fácil. Nada na vida é fácil. E tudo que você se propõe a fazer, quando você tem um propósito, um objetivo, você vai pagar um preço por aquilo. Você vai ter que fazer muitas renúncias, você vai ter que abdicar muitas coisas da tua vida. Então, o cara que está disposto, a pessoa que está disposta assim, não, eu vou empreender, seja corajoso, tenha atitude, porque senão, cara, não dá certo. Você tem que ser obstinado mesmo no que você se propôs a fazer. Certo. Você aprendeu muito na prática, né, Ronaldo? Tu comentou até no começo ali de algumas pessoas até que você segue, que servem um pouco de referência, né? Existe algum livro, curso, ou até mesmo uma pessoa de referência aí que te ajudou nessa jornada, que tu possa trazer? Eu tenho, assim, por exemplo, na minha jornada dentro do marketing digital, eu tenho até hoje e pago, tanto que agora, no dia 13, agora vai ser o lançamento numa Black especial lá. Eu sigo, por exemplo, mentorias com o Thiago Tesma, né, que é um cara muito forte no marketing digital, aqui de Criciúma. Tem a Bubble, uma das maiores agências do Brasil, tem o Érico Rocha, né, aí na parte de empreendedorismo eu sigo muito a Trinca ali, né, que é o Joel J, o Caio Carneiro, né, então tem o Wendel Carvalho que eu sigo também, acompanho. Então o meu Instagram eu acho que ele é muito o Thiago Nigro, eu sigo muito esses caras que estão muito focados com o empreendedorismo. Para tu ter ideia, eu não sigo o meu time de futebol no Instagram, porque eu sigo mais essa parte, mais essa linha empreendedora. A minha fala que eu tô muito marcializado. Se você pegar o meu Instagram ali, você vai ver Caio Carneiro, já li vários livros do Caio Carneiro. Olha aqui o Caio Carneiro, ó. Ou seja, esse daqui, aí eu vou até mostrar para vocês, se tu acha que eu sou fã do Caio Carneiro, cara, esse livro aqui, ó, eu tenho ele autografado pelo Caio Carneiro. Eu já li os dois. Esse aqui está autografado, né? Não tive a felicidade de ter ele autografado, mas já li os dois. O Seja Foda e o Infodere-se. Pessoal, até fazer uma indicação assim, ó. 2 livros, né? Indicação aí, você que é empreendedor, né? Esse daqui, o Seja Foda, é muito foda. Quer ter boas ideias, boas sacadas, esse livro aí, os 2 livros, né? São Sim, ótimos, os 2. Aí depois eu tenho esse aqui, que é o pai do marketing, né, Philip Kotler, né, para quem quer estudar um pouco mais aí sobre marketing. O Philip Kotler, ele tem o 4.0 ou 2.0, né, tem todas as versões, as adaptações, conforme o marketing foi mudando, ele também foi, né. Então tu é bem fã do Caio Carneiro também? Sou, li os livros do Caio Carneiro, os livros do Pablo Marçal, sigo o Wendel Carvalho, todo esse pessoal aí gosto muito do Flávio Augusto também. Que é da Trinca, né? Que é o dono da Wise Up, do time de futebol lá do Orlando City, dos Estados Unidos, né? Eu li o livro dele que
que fala mais assim da biografia dele, de como ele começou, né? Sim. O cara que saía vender curso de ônibus no orelhão. Vender curso de inglês no orelhão. Uhum. Olha como que o cara começou. E o sonho do pai dele era que ele fosse militar. E ele fugiu totalmente daquilo que o pai dele desejava para ele, né? E hoje não precisa nem falar o sucesso que ele é, né? E ele é um cara assim que se você assistir podcasts ou você vê cortes ali no Instagram a respeito do que ele fala, para quem quer empreender, é um cara que dá conselhos assim muito, muito valiosos. Ele dá conselhos assim que realmente são bem inspiradores. O treinador de voleibol, o Bernardinho, também é um cara excepcional. Ele é ligado ao esporte, né? Só que o esporte fala muito em dedicação, fala muito em disciplina. E são coisas que você tem que trazer pro empreendedorismo também, porque o empreendedorismo, quem quer ser empreendedor, dono de empresa, ele não vai fechar as portas da empresa dele 6 horas da tarde, 6h15 da tarde, para casa, pronto, acabou, amanhã é outro dia. É difícil quem consegue fazer isso. Geralmente o empreendedor, ele fechou as portas da empresa, ele vai para casa, mas o trabalho vai junto. Às vezes ele perde a noite de sono, o trabalho vai junto. E a pessoa que quer ter sucesso, almeja partilheiras maiores na vida, esse é o preço que você tem que pagar para ser. Eu comentava essa semana com a minha esposa, até antes disso, essa semana, esses dias atrás, estava aquele que era jogador, foi jogador do Palmeiras, do Santos. Zé Roberto. O Zé Roberto estava aqui em Lages, né? Tu chegou aí na palestra dele? Não cheguei. Foi na terça-feira, e aí terça-feira eu dou aula na Uniplac, daí não fechou a minha agenda. Também na terça-feira e não consegui, mas gostaria muito de ter ido. E aí, voltando ali o assunto ali, eu comentava com a minha esposa dessa questão do empreendedor, né? Porque às vezes, independente se o cara está no CLT ou está empreendendo, né? A gente acha que, por exemplo, vamos citar o caso do Flávio Augusto ali, do Geração de Valor, né? O cara hoje é milionário, ele é dono do Miami, né? Milionário. Só a jogada de compra e venda da WhatsApp ali, ele faturou milhões, né? E tu acha que um cara desse parou de trabalhar? Não. Pelo contrário, eu comentava com a minha esposa, assim, os caras desse aí, eles trabalham sábado, domingo, feriado, claro que eles dedicam partes, né, do ano dele ali para parar, fazer um off, né, e viajar com a família e tudo mais, né? Limpeza mental, né? Mas trabalho, que nem tu falou, das 7 da manhã às 10 da noite, e se duvidar, vira a noite trabalhando. As pessoas às vezes veem tanto a parte do empreendedorismo, né? Acaba não vendo, né, essa parte aí, né? Às vezes eu te comentava ali, né, que eu passei de ontem para hoje, sei lá, 12, 15 horas na estrada, né, e entre um posto de gasolina e o outro, o notebook abrindo aqui, respondendo, apagando um pouco o fogo, né, na hora que começava a turbilhar o negócio, né. Do empreendedor é essa, né, não tem sossego, não tem sossego. Ronaldo, tem alguma, talvez eu não tenha chego aí, mas tem alguma história marcante ou um projeto, um cliente assim que ficou na tua história, na tua memória, assim, nessa tua jornada? Não precisa citar o nome, talvez, da pessoa e tal, mas tem algum projeto, alguma história que tu possa trazer para nós? Tem vários projetos. Eu vou voltar lá no passado, né? Porque quando eu saí lá do meu pai, tinha uma maneira de se produzir. Cada marcenaria tem digamos, um DNA, né? Um jeito de se produzir um móvel. E quando eu saí de lá, e aí comecei a fazer serviço para um cliente aqui, um cliente ali, um cliente lá, aí um dia chegou uma cliente e pediu um projeto que, ao meu ver, era bem difícil de fazer. E era bem desafiador naquele momento, né? Porque eu tinha experiência, uma certa experiência para fazer, mas não tanta experiência para executar aquele projeto naquele momento, que era fazer
uma cama com uma escada, a escada tinha que ter gavetas, lá em cima uma segunda cama, aí um escorregador, um roupeiro aqui na frente e tal. Um parque de diversões no quarto. Um parque de diversões num quarto bem pequenininho. Ela falou, você faz, Ronaldo? Eu digo, eu faço. E aí comecei a quebrar a cabeça para fazer esse projeto. Então foi um projeto bem marcante porque foi desafiador, foi difícil, mas eu senti muito orgulho porque eu não desisti ali quando ela perguntou, você faz, Ronaldo? Eu digo, eu faço. E, cara, e daí fui para casa pensando, o que eu fui fazer, cara? Por que eu disse para ela que eu ia fazer? Será que eu vou dar conta ou não? Mas agora eu falei que ia fazer, eu vou ter que dar jeito de fazer. E dei jeito de fazer, e fiz. E ela se tornou amiga pessoal minha. Ela, o esposo dela, a família toda dela, né? Depois acabei fazendo móveis para a irmã dela, para a mãe dela, enfim. Essa foi uma das clientes que me levou depois para Itapema para mobiliar o apartamento dela lá também, né? Pelo vínculo que a gente acabou criando, pela a transparência, o comprometimento que eu acabei passando para ela, a confiança que eu acabei passando para ela, né? Então, através disso, ela foi a primeira cliente que me levou para Itapema. Isso eu estou falando lá em 2014, para fazer móvel lá no litoral. Bacana. Então, essa foi uma das bem marcantes. E é tua cliente até hoje? Não é porque ela foi para São Paulo. Daí ficou longe demais, né? Mas a gente sempre está trocando mensagem ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente sempre está conversando. Yeah. Ronaldo, nós vamos chegar no nosso último bloco. O pessoal que já nos acompanha há mais tempo aí sabe que é o bloco onde eu vou te fazer perguntas diretas aí, você o que vem na tua cabeça, tu me falando. Que é o bloco ping-pong de dono, tá? Uma palavra que define o seu negócio. Coragem. O maior desafio de empreender. O maior desafio de empreender. São vários desafios, mas eu tenho que resumir em uma palavra. O maior desafio de empreender, lidar com pessoas. Para você, móveis planejados são? Um sonho. Se você não fosse moveleiro, o que você seria? Eu ia ser moveleiro, porque tá no meu DNA, tá no meu sangue, não tem jeito. Complete. Ter meu próprio negócio é? Ter o meu próprio negócio é o complemento da minha vida, é a extensão da minha vida. E se você pudesse voltar lá em 2012, o que você diria para o Ronaldo do barracão lá de 12x12? Ronaldo, se mantenha firme, se mantenha focado e acredite cada vez mais no teu potencial, porque vai dar tudo certo. Bacana, Ronaldo. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, uma conversa super inspiradora com o Ronaldo, da Ronaldo Móveis. Ronaldo, obrigado por ter vindo aqui. Você tem um minutinho aí, se quiser fazer algum agradecimento, alguma palavrinha, tá contigo. Quero agradecer primeiramente você, Juliano, por ter me convidado a vir aqui, disponibilizado teu tempo, o espaço aqui para a gente conversar, para eu poder falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, tá? Quero agradecer ao Cicobi. O Cicobi sempre foi meu parceiro e espero que continue sendo meu parceiro por muitos anos. Agradecer a minha esposa, que é minha fiel escudeira, tá lá trabalhando comigo. Ela que começou o negócio comigo, abandonou a carreira dela de professora para estar trabalhando lá comigo na empresa, né? Meu filho também, que hoje trabalha comigo. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho e de muita satisfação, né? Tê-los não só como família, mas ter eles trabalhando junto comigo. Isso aí é muito bom, a gente tem uma relação muito boa. Então, só agradecer mesmo e agradecer o papai lá de cima que está
tá nos abençoando, está sempre nos direcionando nos melhores caminhos. E bola para frente, vamos seguir para cima e fazer acontecer. Bacana. Pessoal, para você ainda que não segue o nosso canal, então já segue aqui, compartilha essa história aí com outros empreendedores, outras pessoas que possam se inspirar nessa história que a gente teve hoje aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Deu boa, Ronaldo.